Bom dia, turma. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai voltar aqui às nossas aulas, certo? Vamos continuar falando sobre os animais invertebrados, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre os artrópodes e equinodermos, certo? Se a gente pegar e dividir o nome, né? Artrópoda, certo? Artro significa articulação. Podas significa patas. Então, quer dizer que artrópodes são animais que possuem articulações, certo? E patas, certo? Suas características gerais: possui simetria bilateral, né? Ambiente variado, certo? Podem ser marinhos, ducícolas ou terrestres de meio úmido ou seco, certo? São os primeiros animais em ambiente seco, devido ao seu exoesqueleto quitinoso, que ele é impermeabilizante, certo? Seu sistema digestório é completo, possui boca e ânus, certo? Sistema circulatório é aberto. Corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen, certo? São metamerizados, possuem metameria com tagma, certo? Que são blocos corporais derivados da fisão dos metâmeros, certo? Possui exoesqueleto quitinoso, certo? É o maior filo dos animais. Possuem diversidade dos apêndices bucais, certo? Que possibilita a especialização alimentar. Tudo bem? Sistema respiratório. Existem 3 tipos, certo? Existe o traqueal, certo? Que é dos insetos. O filotraqueal, que são dos aracnídeos. O branquial, que são os dos crustáceos. A excreção. Existem 3 tipos: tubos de Malpighi, que são os insetos, as glândulas coxais, que são dos aracnídeos, e as glândulas verdes, que são os dos crustáceos. Características especiais: possui apêndice articulados, que auxiliam na movimentação do animal. Possui exoesqueleto quitinoso, certo? O que é a quitina? A quitina é uma substância que está na carapaça dos artrópodes, certo? Que serve como proteção, porque ela é dura. Tudo bem? Mesmo sendo dura, né? Ela é leve e é resistente para o animal, certo? Qual é a vantagem de possuir exoesqueleto quitinoso? Resistência, impermeabilização, formação de apêndices articulados. Qual é a desvantagem? É pesado, certo? Limita o tamanho do animal e impede o crescimento, certo? Ele deve ser perdido para permitir o crescimento, conhecido como equidízio muda, certo? Que é um fenômeno natural, que um animal troca de carapaça. Tudo bem, turma? E eles são protostômios, certo? Vamos lá. As classes, certas? Temos as
classe dos insetos, certo? Que são os artrópodes mais comuns, certo? Possui 3 partes no corpo, que é a cabeça, tórax e abdômen, certo? Possui 3 pares de patas, certo? Um par de pernas cada, certo? Cada tagma. Pode ter asas ou não, certo? São dioicos, ou seja, possui os 2 sexos, certo? A fecundação, ela é interna e são ovíparos, certo, turma? Existem o tipo de desenvolvimento, certo? Nos insetos. Tem os que não sofrem metamorfose e os que sofrem metamorfose. Os que não sofrem metamorfose são conhecidos como ametábolos, certo? Possuem desenvolvimento direto, sem metameria, ou seja, sem divisão. Um exemplo é a traça de livro, certo? Como é o desenvolvimento ovo, jovem e adulto, certo? Os que sofrem metamorfose, temos os hemimetábolos, certo? Que o desenvolvimento é indireto, possui metameria parcial. Exemplo, barata ou gafanhoto, certo? Aí, como é o desenvolvimento? É o ovo, ninfa e adulto ou imago, certo? Temos os holometábolos, certo? Que o desenvolvimento é indireto e a metameria é total. Exemplo, são as moscas, certo? É dividido em ovo, certo? Larva, a pupa ou crisálida e o adulto, certo? Também podemos dividir os insetos em 2 classes, que são os pterigotos, que são os insetos que possuem asas, e os ápteros, que são os insetos que não possuem asas. Tudo bem, turma? Os crustáceos. Lembra quem? O molúsculo, né? Possui exoesqueleto, né? Possuem tagmas, que é a divisão do corpo, né? 2 partes do corpo, que é o cefalotórax e o abdômen. Possuem antenas, certo? Possuem um número variado de patas. Podem ser as patas torácicas e abdominais. São dioicos. A fecundação é interna, certo? Aspecto externo aqui do camarão, certo? Ele possui antena, certo? Cefalotórax, que é juntamente com a cabeça, né? E o abdômen, certo? Os aracnídeos. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, certo? Apresentam 4 pares de patas, não possuem antenas. A estrutura tem as quelíceras, que são os apêndices bucais, né? Possuem antenas, tem os pedipalpos, as glândulas fiadeiras e o aguilhão, certo, turma? O pedipalpo é um apêndice anterior que é especializado em manipular o alimento. A glândula fiadeira, certo? Serve
para liberar a teia da aranha, né? E o aguilhão são as glândulas de veneno, que são utilizados para paralisar a presa do animal. Como vocês podem ver aqui a divisão do animal, ó. Possui olho, pedipalpo, certo? As quelíceras, as patinhas, certo? Deu para entender, turma? Aí temos também os quilópodes, certo? Que são seres com hábitos noturnos. O corpo é dividido em cabeça e tronco, certo? Possui um par de foscípulas e são terrestres. Os diplopóides possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. São terrestres e herbívoros, certo? Vivem em locais úmidos e sombreados. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os equinodermos, tudo bem, turma? Características gerais dos equinodérmicos. São marinhos, certo? Podendo ser fixos ou não, certo? Ser imóveis ou sésseis. Possui sistema aquífero, também conhecido como ambulacrário, certo? Que são pés musculosos que são movidos pela água. Possuem espinhos que recobrem o corpo do animal. O seu endoesqueleto é de origem mesodérmica. A simetria, existem duas. Existe a simetria bilateral e tem a simetria radial. E possui os pés ambulacrais, certo? Esses espinhos, certo? Eles são pontiagudos e servem tanto para defesa como para locomoção do animal. Existem também as pedicelárias, certo? Que são em formato de pinça e servem para poder pegar o alimento. E tem as pápulas, certo? Que são suaves, aumenta a superfície de respiração e de excreção do animal. A fisiologia do animal, seu sistema nervoso, certo? Ele é difuso, os sexos são separados, o sistema excretor ele é ausente, certo? A respiração é através de brânquias dérmicas. E seu sistema respiratório, ele é completo, com lanterna de Aristóteles. Ou seja, ele possui um anel muscular com dentes calcários, possui a boca e o ânus em regiões opostas, certo? As classes dos animais, existem 5 classes, certo? Antes de falar das classes, turma, a reprodução dos equinodermos. A reprodução é assexuada, certo? Pode ser por fragmentação ou regeneração. E também temos a reprodução sexuada, certo? A fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto, certo? Aí, voltando para as classes, existem 5. As asteroides, que são as estrelas do mar, né? As equinóideas, que são os ouriços
e as bolachas do mar são representadas por esses animais. As holoturóides, que são representados pelo pepino do mar. Os pepinos do mar, quando eles se sentem ameaçados, eles liberam porções do seu intestino para distrair os predadores, né? Ele liberou a porção. Aí o predador chega lá e pensa que é o animal, mas nem é. É só um pedaço do intestino do animal para ele poder fugir e sobreviver àquele ambiente, né, turma? É engraçado os animais. Temos os ofiróides, certo? Representados pelas serpentes do mar. No slide vocês veem aí que tem escrito estrela, certo, turma? Mas é serpentes do mar, certo? As serpentes do mar, elas perderam ânus ao longo de sua evolução. Por isso, elas possuem o seu tubo digestório incompleto, certo? Só possuem boca. E temos os crinóides, que são representados pelos lírios do mar. Eles são sésseis, com o tubo digestório completo, em forma de U, e a sua boca está ao lado do ânus. Que estranho, né, turma? Um animal que tem a boca do lado do ânus. Tal hora você não sabe o que é boca e o que é ânus. Você só vai saber quando o animal estiver se alimentando. Então, turma, por hoje a nossa aula chegou ao fim, tá bom? Eu espero que tenham gostado da nossa aula, certo? Semana que vem vamos dar continuidade a esse para conversarmos sobre esses animais, tudo bem, turma? Então, beijos e até a próxima aula.